Senta aí, pega a pipoca que hoje nós vamos falar da infraestrutura e da superestrutura no pensamento de Marx. E já toca aqui no coraçãozinho para esse conteúdo chegar para mais pessoas. Quando estudamos a história, observamos uma série de mudanças nas leis, na forma de pensar, no governo, nos costumes e nos diferentes povos diante desses fatos. Várias disciplinas das ciências humanas tentam entender por que ocorrem ou não as mudanças no modo de pensar em uma sociedade e a causa que levaram. Por exemplo, a adoção da ideia de que homens e mulheres têm direitos iguais, ou ainda o que fez com que a religião e a moral passassem a condenar a escravidão. Os conceitos de infraestrutura e superestrutura utilizados por Karl Marx em 1818 a 1883 fazem parte de sua resposta para esse problema. Então vamos conhecer com mais detalhes os significados desse conceito, o que se relacionam e como correspondem ao problema da mudança social. E o que é infraestrutura para Karl Marx? Para ele, a infraestrutura é um conceito da arquitetura e significa a base de uma construção. Sendo assim, Marx está fazendo uma comparação entre uma sociedade e um edifício ao utilizar esse conceito. Para o filósofo, a base de uma sociedade é a estrutura econômica, na qual apoia todo ser humano. Esse ser tem necessidades básicas de alimento, abrigo, e cada sociedade encontra formas diferentes de satisfazê-las. Algumas caçam e pescam, outras cultivam alimentos através da agricultura, e aquelas mais sofisticadas baseadas na produção industrial de alta tecnologia. Cada uma possui, no entanto, uma infraestrutura econômica diferente. Segundo Marx, a infraestrutura de uma sociedade é composta de dois elementos: as forças produtivas e as relações de produtos. As forças produtivas para eles é tudo aquilo que promove o controle do homem sobre a natureza, para a satisfação de suas necessidades. Sendo assim, a tecnologia, a educação, a ciência são exemplos de forças produtivas. E é possível observar que a força produtiva da sociedade humana aumentou ao longo da história. No século XV, por exemplo, em torno de 80% em países da Europa trabalhavam como agricultores. Mas graças à criação de várias tecnologias, esse número caiu, hoje para cerca de 3%. Apesar disso, a quantidade de alimentos produzida é maior. Então, quanto maior a força produtiva, menos trabalho humano será necessário para produzir a mesma quantidade de bens e serviços. As relações de produção por Marx, por outro lado, são definidas pelos direitos de propriedade, ou feudalismo, a escravidão, o capitalismo. O socialismo, todas as formas econômicas estabelecem diferentes relações de produção. Duas coisas diferenciam as relações de produção nesse sistema, e se os produtores são parcial ou totalmente donos de sua própria força de trabalho. Quem é o dono do meio de produção dessas coisas, como terras e máquinas? Na escravidão, os produtores não são donos da sua força de trabalho. Essa e outros meios de produção são propriedades de indivíduos. No socialismo, por outro lado, os produtores são donos de sua força de trabalho e coletivamente das máquinas, terras e tudo que é meio de produção nas sociedades. Portanto, diferentes relações de produção. Tais sociedades têm, portanto, diferentes relações de produtos. E agora nós vamos falar da superestrutura e a sua relação com a infraestrutura. E aí, nem só de comida vivem os seres humanos. A sociedade também precisa de política, de polícia, de exército, moral, religião, etc. Tudo isso se chama superestrutura. A superestrutura tem pelo menos 3 características. 1. Serve para manter as relações de produção da sociedade. 2. É criada pela classe mais favorecida e dominante. 3. É determinada ou condicionada pela infraestrutura. E para compreender cada uma delas, vamos analisar o caso do Brasil no período da escravidão. Nesse contexto, o direito, a moral e a religião afirmavam que não havia nada de errado com esse tipo de trabalho. O Estado e a polícia, por sua vez, atuavam garantindo o direito de propriedade do senhor sobre os escravos. E é isso que Marx se refere, quando afirma que a superestrutura serve para manter as relações de produção presentes na base econômica. Sem o amparo do Estado, da moral, do direito, é impossível manter o sistema, o escravocrata, que existia no Brasil. Quem produz todo esse aparato para manter as relações de dominação é a classe dominante. E há 2 razões para isso. Em primeiro lugar, porque a igreja e os cursos de filosofia, direito, política, os jornais e etc. custam dinheiro. E é ela que o tem.
E em segundo lugar, porque ela está ganhando com esse processo. A escravidão é benéfica para o grupo mais favorecido da sociedade. Por isso, esse grupo procura de todas as formas mantê-la. E resta entender, em último ponto, que Marx afirma que a base econômica de uma sociedade determina a superestrutura. Para isso, só precisamos ligar o que já sabemos. A classe dominante é quem produz e quem mantém a superestrutura. O que determina, por outro lado, quem será a classe dominante de uma sociedade. São as relações de produção à infraestrutura. Portanto, a base econômica gera a superestrutura. A consequência disso é que as ideias, o Estado, o direito de uma sociedade não têm uma vida independente. E eles, condicionados pela economia, na medida em que esta muda, aqueles também mudam. Em resumo do Manifesto Comunista, nós vamos ver no próximo capítulo. Curte, comenta e compartilha. E se é novo por aqui e gosta de conteúdos como esse, me segue para mais.